Na CBN, Negócios e Carreira. No programa Negócios e Carreira de hoje com Marcelo Pepe, nós vamos falar sobre o tema como lidar com esquecimento em uma apresentação. Oi Marcelo, tudo bem com você? Tudo bom, Cris? Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O que acontece com um palestrante ou com alguém que está à frente de alguma aula, seja lá o que for a oratória, e de repente dá aquele branco que ela se perde totalmente, ela não sabe onde recomeçar e de onde parou? Isso acontece com o nervosismo e pode não ser apenas em apresentações diante de plateias, como aulas ou palestras, mas pode ser numa reunião. Numa reunião empresarial, a pessoa tem até dificuldade de falar porque ela, no meio da fala, ela se perde. Isso acontece muitas vezes pela confusão de ideias. A pessoa tem a mente um tanto confusa, o que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E também acontece pela pessoa não planejar em tópicos. Os tópicos esclarecem, ajudam bastante, né? Quem coloca tudo certinho em tópico. Agora, você acha que no mundo atual hoje que a gente está, muita gente pegando várias funções, várias tarefas ao mesmo tempo, e o cansaço mesmo da mente pode contribuir para esse esquecimento, por mais que às vezes ele domine o assunto? O que acontece é que as pessoas, elas tentam memorizar o que vão falar. Isso é um erro. Não pode, Logo, né? a pessoa vai, eu vou memorizar o texto e vou falar o texto, eu vou ensaiar o texto várias vezes. Chega na hora, realmente o nervosismo é muito maior do que ensaiando. Existe uma questão que é a seguinte: no nosso cérebro, nós temos 3 áreas principais. Nós temos o córtex pré-frontal, que é responsável pela linguagem, que é responsável pelo objetivo. Nós temos o córtex límbico, que é o cérebro emotivo, que ele é responsável pelas decisões, pela emoção. E tem o cérebro reptiliano, que é o mais instintivo. O que acontece é que quando você memoriza um texto, quando você memoriza algo para falar, e você tenta decorar aquilo fica memorizado numa memória que se desliga muito facilmente quando a pessoa envolve uma emoção forte. Você já viu quando a pessoa diz assim, nossa, eu estava com a emoção tão à flor da pele que eu perdi a razão. E essa expressão perder a razão não é à toa. Ou seja, a pessoa perde a razão porque ela perde o raciocínio. Logo, eu costumo brincar nas minhas aulas que a pessoa tem 2 momentos onde o cérebro para de funcionar. Uma, quando a pessoa morre, aí o cérebro para de funcionar. E outra é quando ela vai falar em público. E aí ela precisa falar... Fica parado. Fica congelado, Stop. O negócio para de funcionar. Por quê? Porque diante da plateia o nervosismo pode ser maior. Logo, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se acalmar para se apresentar bem em público. Só que vai adiantar dizer isso para a pessoa, se acalme. A pessoa não vai se acalmar simplesmente. É o domínio próprio, eu acho, acima de tudo, né? E algumas dicas são muito úteis para que a pessoa se acalme numa apresentação. Quer ver algumas? Quais são elas? Uma dica muito útil é você fazer uma abertura relaxante. Vamos tentar deixar claro. Imagine que você vai enfrentar uma plateia e a pessoa quer, às vezes, cair de sola na apresentação. E esse é um momento, aquele minutinho inicial, é um momento em que você ainda está sentindo o chão do palco ou do lugar onde você se apresente. E naquele minutinho inicial, o ideal é você falar amenidades. Simplesmente dizer, olha, boa noite, agradeço a presença de todos vocês. Como nós vimos na apresentação anterior, eu gostei muito do que foi abordado. Até para você perceber como é que é a sua plateia e você saber como usar as palavras, né? Eu acho que esses minutos iniciais são cruciais para quem está em cima do palco. Para você sentir. O que acontece é que quando o palestrante, quando o orador, quando o professor, quando a pessoa vai diante da plateia e começa e cai de sola só fazendo a apresentação, o que acontece? Ela já começa nervosa, dá uma palpitação. É super normal acontecer isso. Acontece comigo, acontece com qualquer um. A pessoa vai ficar um pouco nervosa. Como esse nervosismo não diminui, ela vai ficando nervosa. Até sem ar, né? E ela começa a respirar afoita e começa a ter uma respiração difícil. Por quê? Porque o nervosismo não diminui. Logo, qual é a consciência que a pessoa tem que ter? Saber que logo no início ela vai ficar nervosa. Então ela começa tranquila, ela vai brincando, evita pedir desculpas porque está nervoso, porque isso não adianta de nada.
vai simplesmente brincando um pouquinho com a plateia, cumprimentando, agradecendo a presença, perguntando para algumas pessoas da plateia como foi que chegaram até ali, como é que conheceram o trabalho que você vai apresentar, como é que foram convidados. Aquilo vai quebrando o gelo. E aí você vai sentindo o chão e aos poucos você entra na apresentação. E ao entrar na apresentação, Cris, é importante que você a divida em tópicos. Porque se você divide a tua apresentação em 3, 4 tópicos, você fala de improviso sobre cada um dos tópicos. Olha que bacana. Não é você decorar. É uma questão de organização ali, né, das ideias. Você vai organizar as ideias em assuntos. Ou temas, ou cenas. É como se fosse uma peça teatral. Você tem cenas. E aí você, na primeira cena, eu vou falar então sobre a história da empresa. Aí você começa a contar a história da empresa. E aí vai dar branco. Não tem por que dar branco. Se faltar uma palavra, sabe o que você faz? De repente, sabe aquela palavra que você queria falar, mas não Joga chega. para a plateia? Não, às vezes, sabe uma dica? Encaixe qualquer palavra que sirva naquele contexto. E aí você repete usando uma outra palavra, até que na terceira palavra talvez surja a palavra inicial. Você acerte o que você queria dizer no início. O que não pode, de forma alguma, é ficar tentando lembrar a palavra. Isso aí não é legal. O legal é que você se acostume mais com as pausas, se acostume com o silêncio, para que você, com muita calma, respirando, você possa lembrar a palavra. E caso não lembre, muito boa observação sua, joga de repente para a plateia. Nós somos seres humanos e nós temos que ter consciência de que a apresentação é para ser mais perfeita possível, mas longe de ser perfeita. Você que está acostumado a dar cursos de oratória e a falar em público, já ficou muito nervoso e deixou seu emocional falar um pouco mais alto que o racional em determinado momento? Já, teve uma situação... Sempre dá um friozinho na barriga, né? Mas que sempre nós temos que sair daquela situação com muita elegância. Ou seja, mesmo que você de repente fique nervoso, saia um pouco do controle racional e entre no emocional, é importante que você saia bem daquela situação. Se você, por exemplo, de repente você se aborrece com um participante, você acaba aproveitando aquele momento para desestressar um pouquinho, para brincar um pouco com aquela situação, mas jamais siga essa linha do nervosismo. É muito importante, viu, que quando você, de repente, tiver oportunidade, mesmo que você não esqueça uma palavra, sabe o que você faz para treinar o teu cérebro para sempre encontrar novas palavras? É brincar com sinônimos. Brincar com termos correlatos, brincar com termos que signifiquem a mesma coisa, como eu acabei de fazer agora. É um exercício, né? Exato. Você pode falar um termo, uma expressão, uma palavra, um vocábulo. Ou seja, você pode caminhar, andar, percorrer, enfim, e por aí vai. Exatamente. E essa brincadeira que você faz com os sinônimos vai exercitando o teu cérebro, de forma que aos poucos você já não vai mais ter, faltou aquela palavra, mas se faltou, uma outra palavra vai surgir. Sim. Quando nós memorizamos, ou seja, quando nós guardamos o que nós vamos falar em termos emocionais, ou seja, eu guardo o que eu vou falar sobre o que eu vou falar, mas não as palavras todas que eu vou falar. O que acontece? Eu guardo as emoções, e as emoções são muito mais fáceis de se correlacionar com novas palavras. Agora, quando você guarda exatamente palavra por palavra o que você vai dizer, esse é o motivo principal de se dar branco em apresentações. Qual que é o livro indicado que você vai trazer para a gente hoje? O nosso livro, que tem tudo a ver com o tema que eu estou falando com os ouvintes hoje, é O Líder Comunicador, do Jerry Weissman. O Jerry Weissman, ele escreveu esse livro usando até experiência que ele tem como coach de ex-presidentes, coach em comunicação, pessoas que, como eu, fazem treinamento para pessoas falarem em público, altos executivos, etc. Ele escreveu a experiência dele nesse livro, inclusive como sair do nervosismo diante de câmeras, diante de plateias. Super bem indicado, Líder Comunicador, para você que se interessou aí, vale a pena conferir. Marcelo, muito obrigada, pela sua participação aqui no Negócio de Carreira, e eu te espero na próxima terça-feira aqui. Negócios e Carreira. As novidades e comentários sobre comunicação, empreendedorismo e marketing pessoal com o jornalista Marcelo Pepe. Toda terça-feira, 2h20 da tarde, na CBN.